Eu estava lá, parada no saguão do hotel, vendo meus próprios filhos se afastarem rindo em direção ao elevador, sem sequer olhar para trás. Mônica, minha nora, havia dito algo sobre finalmente se livrar de um fardo. E todos riram. Eles não sabiam que eu tinha escutado cada palavra. Não sabiam que eu havia pago cada centavo daquela reserva com o dinheiro que economizei durante 8 meses, vendendo minhas tortas aos domingos na feirinha da praça e guardando moeda por moeda em uma lata de biscoitos que escondia atrás dos pacotes de feijão. Eles também não sabiam o que eu estava prestes a fazer. Mas voltemos ao início, porque tudo começou 3 semanas antes, em uma terça-feira à tarde, quando o sol entrava suave pela janela da minha cozinha. Eu estava preparando o café da tarde, como todos os dias desde que enviuvei há 4 anos, quando meu telefone tocou. Era Rafael, meu filho mais velho, com aquela voz doce que ele usava quando precisava de algo. "Mãe, tenho uma ideia maravilhosa", ele disse. E eu senti aquele friozinho no peito que sempre me dava quando meus filhos me incluíam em seus planos. Que tal fazermos uma viagem em família para o fim do ano, todos juntos, como nos velhos tempos? Sua voz soava tão animada que quase pude ver o sorriso dele através do telefone. Encontrei um hotel lindo na costa, piscinas, restaurantes, atividades para as crianças. Seria perfeito, mãe. Eu deixei a cafeteira sobre a mesa, sentindo meus olhos se encherem de lágrimas de alegria. Há tanto tempo eu não me sentia incluída, não era convidada para nada além dos jantares de família, onde ficava calada, enquanto eles falavam de seus trabalhos, suas viagens, seus planos. Eu sempre era a que servia, a que recolhia os pratos, a que ficava na cozinha enquanto os outros iam para a sala. "Parece maravilhoso, filho", respondi, tentando manter a voz firme. "Quando seria?" "Na primeira semana de janeiro. 7 dias, mãe. Imagine todos nós. Eu, Mônica, Diogo e Ana, os netos e você, claro, como uma grande família unida." Ele fez uma pausa e acrescentou: "Só tem um pequeno detalhe, mãe. O hotel exige que uma única pessoa faça a reserva. Você poderia se encarregar disso? Nós te transferimos o dinheiro depois." Claro, era sempre assim. Eu entrava com a cara, eu dava a garantia, eu cuidava dos trâmites enquanto eles aproveitavam, mas desta vez não me importei. Era uma oportunidade de fazer algo especial pela minha família, de demonstrar o quanto os amava. "Claro, filho, conte comigo." Naquela mesma tarde, liguei para o hotel. A recepcionista tinha uma voz amável e profissional. "Hotel Palmas Douradas. Em que posso ajudar?" "Quero fazer uma reserva para 12 pessoas", eu disse, sentindo meu coração acelerar. Nunca tinha organizado algo tão grande. "Perfeito, senhora. Para quais datas?" "De 2 a 9 de janeiro." Ouvi o teclar do computador dela. "Muito bem. Serão 5 suítes familiares, pensão completa, acesso a todas as atividades. O total seria de R$ 4.200. Minha respiração falhou. R$ 4.200. Minha aposentadoria era de $800 por mês. Eu tinha economizado $800 vendendo tortas durante 8 meses. Não era suficiente. "Senhora, está aí?" "Sim, sim. Desculpe, posso confirmar a reserva e pagar depois?" "Precisamos de 50% de adiantamento para confirmar, senhora. $2.100. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na minha cadeira de balanço, calculando e recalculando. Eu tinha $180 em dinheiro, algumas economias que guardei para emergências e minha aliança de casamento. A aliança que meu marido me deu há 42 anos, com um pequeno diamante que brilhava quando a luz batia. No dia seguinte, fui à joalheria do centro. Seu João, o dono, era um homem mais velho que conhecia toda a família. "Dona Estela, como a senhora está?" "Bem, João, vim perguntar quanto me dariam por este anel." Ele o examinou com sua lupa, girando-o entre os dedos enrugados. "É uma boa peça, Estela. Posso dar-lhe 800." Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. 800 por 42 anos de casamento. Mas pensei no sorriso de Rafael, na possibilidade de ter toda a minha família junta, feliz. Feito. Com o dinheiro da aliança e minhas economias, liguei para o hotel naquela mesma tarde e paguei o adiantamento. A reserva foi confirmada em meu nome, com meu cartão de crédito como garantia, 5 suítes familiares,
12 pessoas, 7 dias de pensão completa. Durante as semanas seguintes, toda vez que falava com Rafael ou Diogo, eles me perguntavam sobre os detalhes da viagem, mas nunca mencionavam o dinheiro. Já falamos sobre isso, eles diziam. O importante é que estejamos todos juntos. Eu continuei vendendo tortas aos domingos, fazendo trabalhos de costura para as vizinhas, guardando cada real que podia para completar o pagamento final. Minha casa ficou mais fria porque baixei o aquecimento. Comia menos carne, caminhava em vez de pegar ônibus. Tudo por aquela viagem em família que seria perfeita. 3 dias antes da viagem, Rafael me ligou animado. Mãe, você não sabe a vontade que estamos de passar esses dias. As crianças estão super animadas. Mônica já tem tudo arrumado. Como estão os preparativos do hotel? Tudo pronto, filho? Só falta o pagamento final. Ah, sim, claro. Bom, já vemos isso lá. O importante é que nos divirtamos. Na noite anterior à viagem, terminei de pagar a reserva completa com meu cartão de crédito. 2 miosa. Toda a minha aliança de casamento, todas as minhas economias, mais a dívida que ficou no cartão. Mas valia a pena. Eu ia ter 7 dias perfeitos com a minha família. Eu não tinha ideia do que estava prestes a descobrir. Na manhã da viagem, levantei antes do amanhecer. Eu havia preparado minha mala na noite anterior, dobrando cada peça com cuidado, escolhendo meus melhores vestidos, o colar de pérolas que era da minha mãe, os sapatos confortáveis para caminhar pela praia. Eu me sentia como uma criança antes do Natal. Há tanto tempo eu não tinha algo para esperar com tanta emoção. Rafael passaria para me buscar às 7 da manhã. Havíamos combinado de viajar todos juntos em 2 carros até o hotel, que ficava a 3 horas de distância. Coloquei meu vestido azul claro, aquele que Diogo sempre dizia que me fazia parecer mais jovem, e me maquiei com cuidado. Eu queria estar bonita para as fotos de família que certamente tiraríamos. Às 7h30, Rafael buzinou da rua. Peguei minha mala, fechei a casa com chave e caminhei até o carro com um sorriso que não conseguia apagar do meu rosto. No banco do passageiro estava Mônica, minha nora, olhando o telefone. No banco de trás, meus 2 netos mais novos brincavam com um tablet. Bom dia, família, eu disse ao entrar no carro, mas apenas as crianças me responderam com um oi, vovó. Distraída, Mônica levantou os olhos por apenas 1 segundo e murmurou algo parecido com um cumprimento. Rafael ligou o motor. Já estão prontos para as férias em família perfeitas? Perguntei, tentando iniciar uma conversa animada. Sim, mãe, respondeu Rafael, mas a voz dele soava cansada. Mônica, você mandou mensagem para Ana para que nos sigam? Já saíram. Diogo dirige como uma tartaruga, então provavelmente chegaremos antes deles, respondeu Mônica sem tirar os olhos do telefone. Durante a viagem, tentei conversar várias vezes. Perguntei sobre o trabalho de Rafael, sobre os planos que tinham para os dias no hotel, sobre se as crianças sabiam nadar. As respostas eram monossílabos, suspiros, meios sorrisos que desapareciam rapidamente. Mônica não parava de digitar mensagens e de vez em quando ria de algo que lia na tela. É muito engraçado? Perguntei uma vez, tentando me incluir no que quer que as estivesse entretendo tanto. É o grupo de WhatsApp das minhas amigas. Ela respondeu sem me olhar. Coisas que você não entenderia. Fiquei calada depois disso, olhando pela janela os campos que passavam, as casas pequenas, as árvores que começavam a mudar de cor. Pensei em todas as tortas que havia vendido para pagar esta viagem, nas noites que havia ficado acordada costurando para ganhar uns reais extras, na minha aliança de casamento, que agora estava no cofre de uma joalheria. Quando chegamos ao hotel, minha respiração falhou. Era mais lindo do que eu havia imaginado pelas fotos na internet. Palmeiras altas que balançavam com a brisa do mar. Jardins perfeitamente cuidados com flores de todas as cores. Uma fachada branca que brilhava sob o sol do meio-dia. A entrada tinha fontes de água que criavam um som relaxante e podia-se ouvir o oceano ao longe. Que lugar mais lindo! Exclamei, sentindo meu peito se encher de alegria. Não consigo acreditar que estamos aqui. As crianças pularam do carro animadas, correndo em direção à entrada. Rafael e Mônica começaram a tirar as malas do porta-malas. Nesse momento, chegou o segundo carro com Diogo, Ana e o resto da família. Mariana, minha neta de 17 anos, foi a única que se aproximou para me abraçar. Vovó, que incrível este lugar!
Ela disse com os olhos brilhando de emoção. Você viu a piscina? É enorme, e dizem que tem atividades noturnas e restaurantes temáticos. Eu sei, meu amor, vai ser uma semana maravilhosa, respondi, acariciando o cabelo dela. Pelo menos alguém compartilhava meu entusiasmo. Entramos todos no saguão e eu me dirigi ao balcão da recepção. Era um espaço amplo e elegante, com pisos de mármore que refletiam a luz dos lustres de cristal, sofás de couro branco e plantas tropicais em vasos enormes. O ar cheirava a flores frescas e brisa do mar. Bom dia, eu disse à recepcionista, uma jovem com um sorriso amável. Tenho uma reserva em nome de Stella Gomes. Ela digitou no computador e sorriu. Claro, dona Stella, estávamos esperando pela senhora. 5 suítes familiares, 7 noites, pensão completa para 12 pessoas. Tudo em ordem. Enquanto ela preparava as chaves e explicava os serviços do hotel, ouvi meus filhos atrás de mim conversando em voz baixa. 5 suítes? Ouvi Diogo sussurrar para Rafael. Pensei que você tinha dito que seria mais simples. Mamãe organizou tudo, respondeu Rafael. Depois vemos como dividimos as despesas. A recepcionista me entregou as chaves em chaveiros elegantes em forma de palmeira. As suítes estão no 3º andar, todas com vista para o mar. O café da manhã é servido das 6 horas às 10 horas no restaurante principal. O almoço das 12 horas às 15 e o jantar das 18 às 22 horas. Vocês também têm acesso completo ao spa, às piscinas, às atividades esportivas e ao entretenimento noturno. Que maravilhoso! Exclamei, sentindo meu coração acelerar de emoção. Ouviram isso, crianças? Temos acesso a tudo. Mas quando me virei para compartilhar minha alegria com a família, fiquei gelada. Não havia ninguém. Rafael, Diogo, Mônica, Ana e todos os netos haviam desaparecido. Só restava Mariana, que me olhava com uma expressão estranha no rosto. Onde estão todos? Perguntei, sentindo meu estômago afundar. Foram para os elevadores. Ela respondeu, mordendo o lábio inferior. Papai disse que iam se ajeitar nos quartos e que depois nos encontraríamos. Sem me esperar, sem as chaves. Mariana não respondeu, mas vi nos olhos dela que havia algo que ela não estava me dizendo. Caminhamos até a área dos elevadores, mas não havia vestígio da família. Subimos ao 3º andar e percorremos o corredor procurando-os, mas era como se tivessem evaporado. Mariana, o que está acontecendo aqui? Perguntei, sentindo minha voz tremer. Ela suspirou e pegou o telefone. Vovó, tem algo que você precisa saber. Eles estão no grupo de WhatsApp da família. E ela parou, como se tivesse dificuldade em continuar. Que grupo de WhatsApp? O que papai, tio Rafael, mamãe e tia Mônica fizeram. Chama-se Férias Sem Drama. A voz dela ficou mais baixa. Vovó, eles não queriam que você viesse à viagem. Senti como se o piso de mármore se movesse sob meus pés. Como assim não queriam que eu viesse? Mas se Rafael me convidou, se ele me pediu para organizar tudo. Mariana me mostrou o telefone com as mãos trêmulas. Na tela, eu podia ver o grupo de WhatsApp. As mensagens mais recentes diziam coisas que partiram meu coração em pedaços. Já chegamos. A velha cuidou de tudo como sempre. Perfeito. Agora é só aproveitar sem ela nos vigiar o tempo todo. Virão como ela ficou emocionada na recepção. Que vergonha. Bom, pelo menos ela serve para alguma coisa. Que ela fique no quarto assistindo TV enquanto a gente aproveita. As palavras se misturavam diante dos meus olhos. Senti meus olhos se encherem de lágrimas, minha garganta se fechar. 2 meses. Minha aliança de casamento. 8 meses de trabalho. Tudo para que eles pudessem aproveitar sem drama, sem mim. Vovó! A voz de Mariana soava muito distante. Vovó, você está bem? Não, eu não estava bem, mas também não estava acabada. Fiquei lá parada no corredor do hotel com as 5 chaves penduradas em meus dedos trêmulos enquanto Mariana me olhava com os olhos cheios de lágrimas. As mensagens do WhatsApp continuavam aparecendo no telefone dela, cada uma como uma facada direta no coração. Espero que ela não fique chata com o lance das refeições em família. Calma, Mônica. Se ela ficar insuportável, a gente diz que ela está cansada e que vá descansar. O importante é que as crianças aproveitem. Ela que faça a parte dela.
Fechei os olhos e respirei fundo. O corredor cheirava a limpeza e flores frescas, mas eu só conseguia sentir o gosto amargo da humilhação na minha boca. Por 40 anos, eu havia criado esses filhos. Havia sacrificado meus sonhos pelos deles. Havia vendido minha aliança de casamento para dar-lhes estas férias perfeitas. E era assim que me pagavam. Mariana, eu disse com uma voz que nem eu mesma reconheci. Desde quando existe esse grupo? Ela olhou o telefone, deslizando para cima para ver mensagens mais antigas. Desde que o tio Rafael propôs a viagem, vovó. Olha, aqui diz que ele criou no mesmo dia em que te ligou. Minha neta me mostrou a tela. Lá estava, claro como a água. Grupo, criado em 12 de dezembro por Rafael Gomes. O mesmo dia em que meu filho havia me ligado com sua voz doce para me convidar para a viagem de família dos meus sonhos. Continuei lendo as mensagens mais antigas, cada uma pior que a anterior. Já falei com a mamãe. Ela engoliu a história inteira. Tem certeza de que vai conseguir organizar. Você sabe como ela é com tecnologia. Não importa. Se ela estragar, a gente conserta. O importante é que ela pague. Legal? Férias grátis e sem drama familiar. Isso sim, nada de atividades. Todos juntos, cada um por si. As palavras ficavam borradas pelas lágrimas que eu já não podia conter. Mas havia algo mais. Mensagens mais recentes que me fizeram entender a magnitude da traição deles. Já confirmou que o hotel permite mudanças na reserva? Sim. Diogo perguntou na recepção. Como está em nome da mamãe, ela pode fazer modificações. Perfeito. Amanhã a gente convence ela de passar os quartos para o nosso nome, por via das dúvidas. E no último dia a gente diz que houve um erro com a fatura, que o hotel precisa que outra pessoa se encarregue do pagamento. Lá estava. Não só haviam planejado me ignorar durante a viagem, mas também pretendiam me deixar com toda uma dívida no final. Eles haviam me usado para organizar e pagar as férias perfeitas deles, e depois pretendiam me abandonar com a conta. Vovó! Mariana tocou meu braço suavemente. O que você vai fazer? Aquela pergunta ressoou na minha mente como um eco. O que eu ia fazer? A Estela de antes teria chorado em silêncio, teria engolido a humilhação, teria fingido que não tinha visto nada, teria passado 7 dias trancada no meu quarto, pedindo serviço de quarto para não incomodar a família nos restaurantes, assistindo televisão, enquanto eles aproveitavam a piscina, o spa, as atividades noturnas que eu havia pago, mas algo havia mudado dentro de mim. Talvez foi ver minha aliança de casamento desaparecer nas mãos do joalheiro. Ou talvez foram aqueles 8 meses levantando antes do amanhecer para fazer tortas e vendê-las na praça. Talvez foi perceber que meus próprios filhos me viam como uma carteira com pernas, útil para pagar e organizar, mas chata para incluir. Eu não sei ainda, meu amor, respondia Mariana, secando as lágrimas com as costas da mão. Mas não vou ficar aqui parada chorando. Caminhamos até a minha suíte. Era linda, com uma cama king size coberta por lençóis brancos impecáveis, uma varanda com vista direta para o oceano, um banheiro de mármore com uma banheira profunda, tudo o que eu havia sonhado durante meses enquanto economizava centavo por centavo. Mas agora parecia vazio, como um cenário montado para uma peça em que eu era apenas a financiadora, não a protagonista. Sentei na cama e Mariana ficou de pé junto à janela, olhando para a praia, onde já podia ver alguns membros da família. Rafael e Diogo estavam na piscina com seus filhos. Mônica e Ana tomavam coquetéis sob um guarda-sol, todos rindo e aproveitando como se nada tivesse acontecido. Sabe o que mais me dói? Eu disse a Mariana. Não é o dinheiro, nem sequer é que eles mentiram para mim. É que pensei que finalmente iríamos ser uma família de verdade, que iríamos criar memórias bonitas juntos. Mariana se virou e vi que tinha os olhos vermelhos. Vovó, eu tentei dizer a eles que estava errado. Quando papai me adicionou ao grupo, eu disse a eles que não era justo com você, mas me disseram que eu não entendia, que os adultos às vezes têm que tomar decisões difíceis. Decisões difíceis? Isso sou eu para eles, uma decisão difícil. Nesse momento, meu telefone tocou. Era uma mensagem de Rafael. Mãe, já nos ajeitamos. Vamos almoçar no restaurante da praia. Se quiser, pode pedir serviço de quarto. A gente se vê no jantar. Ele nem sequer me convidava para o almoço. Nem sequer fingia que queriam minha companhia.
Levantei da cama e caminhei até a varanda. O oceano se estendia infinito à minha frente. As ondas chegavam suavemente à beira, e uma brisa quente movia as cortinas brancas do quarto. Era exatamente como eu havia imaginado durante todos aqueles meses de sacrifício, mas minha família não estava lá para aproveitar comigo. Mariana, eu disse sem me virar, você sabia que eu paguei tudo isso? Como assim pagou tudo? A reserva completa, 4.200, vendia a aliança de casamento do seu avô para pagar o adiantamento. Ouvi a respiração dela falhar. Vovó, não sabia. Papai sempre disse que iam dividir as despesas entre todos. Mentira. Eu paguei cada centavo e eles sabiam. Sabiam que eu não tinha esse dinheiro. Sabiam que eu tive que fazer sacrifícios e ainda assim me usaram. Virei-me e vi que Mariana estava chorando. Vovó, isso está muito errado. Tenho que dizer aos meus pais que não. Eu a interrompi com uma firmeza que me surpreendeu. Você não vai dizer nada. Ainda não. Mas o que você vai fazer? Olhei para a praia mais uma vez, onde minha família aproveitava as férias que eu havia lhes dado sem que soubessem. Pensei em todas as vezes que me fizeram sentir invisível, em todas as ocasiões em que me trataram como mais um móvel da casa. Útil, mas chato. Vou pensar, respondi. E enquanto penso, vou agir como se não tivesse visto essas mensagens, como se não soubesse de nada. Por quê? Pela primeira vez em dias, sorri. Não era um sorriso alegre, mas algo mais frio, mais calculado. Porque, meu amor, a melhor vingança se serve fria, e eu tenho uma semana inteira para planejar a minha. Naquela tarde, fiquei no meu quarto, sentada na poltrona junto à varanda, observando minha família se divertir na praia. Eu havia pedido serviço de quarto, como Rafael havia sugerido, mas a comida ficou intacta na bandeja. Não tinha fome. O que eu tinha era uma clareza mental que não sentia há anos. Peguei meu caderno, aquele pequeno caderno azul, onde anotava minhas despesas diárias, e comecei a escrever. Primeiro, todos os detalhes da reserva. Datas, preços, confirmações. Depois, capturas de tela das mensagens do WhatsApp que Mariana havia me mostrado. Tudo documentado, tudo registrado, com a precisão de alguém que aprendeu que na vida você só pode confiar nos papéis. Enquanto escrevia, meu telefone tocava constantemente. Mensagens do grupo familiar oficial, aquele que incluía meu nome, cheio de fotos deles na piscina, no restaurante, na praia. Que lugar lindo, mamãe! As crianças estão felizes. Obrigada por organizar tudo. Cada mensagem era como um tapa disfarçado de carinho, mas também continuavam chegando mensagens do grupo secreto que Mariana me reenviava do quarto dela. Cada uma confirmava o que eu já sabia. Eu era apenas um meio para um fim. A velha está super quieta. Perfeito. Espero que ela não apareça no jantar. As crianças querem comer tranquilas. Amanhã pedimos que ela nos dê as chaves dos outros quartos, caso precisemos de privacidade. Privacidade. Como se minha presença fosse uma violação da intimidade familiar deles. Como se eu não fosse a mãe deles, a sogra deles, a avó deles. Por volta das 18 horas, Mariana bateu na minha porta. Ela estava vestida para o jantar com um vestido florido e os cabelos presos. Ela estava linda, mas seus olhos ainda mostravam vestígios das lágrimas da tarde. Vovó, você vai descer para jantar? Não sei, meu amor. O que você acha? Ela sentou na cama, brincando nervosamente com as mãos. Eu acho que você deveria descer, mas não porque eles merecem, e sim porque você pagou por esse jantar e tem o direito de aproveitá-lo. Sorri. Minha neta era mais sábia do que sua família imaginava. Você tem razão, vou descer. Eu me arrumei com cuidado. Coloquei meu vestido preto, o elegante que eu havia comprado especialmente para esta viagem em um brechó, mas que me caía perfeitamente. Me maquiei, coloquei meus brincos de pérolas, passei um pouco do perfume que havia sido da minha mãe. Se eu fosse enfrentar minha família, faria isso parecendo impecável. O restaurante principal era espetacular. Mesas com toalhas brancas, velas acesas, janelões enormes com vista para o oceano, onde o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa. O tipo de lugar que eu sonhava em conhecer há anos, mas que nunca pensei que poderia pagar. Quando cheguei, minha família já estava sentada em uma grande mesa redonda.
Rafael me viu primeiro e me acenou para que me aproximasse, mas o sorriso dele parecia forçado. Mãe, que bom que você desceu. Já tínhamos pedido os aperitivos. Sentei na única cadeira vazia que estava estrategicamente posicionada, de costas para a vista do oceano. Coincidência, claro. Como foi sua tarde, Estela? Perguntou Ana, minha nora mais nova, com aquela voz doce que usava quando havia gente por perto. Muito tranquila, respondi, servindo-me água da jarra. Descansei, li um pouco, aproveitei a vista da minha varanda. Que bom! Disse Mônica sem tirar os olhos do menu. Nós ficamos na piscina o dia todo, as crianças não queriam sair da água. Parece que se divertiram muito, comentei, observando meus netos que estavam bronzeados e felizes. Pelo menos eles estavam realmente aproveitando a viagem. Durante o jantar, a conversa fluiu, como se nada tivesse acontecido. Eles falaram do spa, das atividades que tinham planejado para o dia seguinte, do clima perfeito, de como a comida estava deliciosa. Eu assentia, sorria nos momentos apropriados, fazia comentários ocasionais, mas por dentro estava fazendo anotações mentais de cada detalhe. Notei como Diogo pediu a garrafa de vinho mais cara do cardápio sem me consultar, como se fosse natural que eu pagaria. Notei como Mônica pediu 2 sobremesas para experimentar e depois só deu algumas mordidas em cada uma. Notei como Rafael disse às crianças para pedirem o que quisessem sem limites, porque a vovó convidou a todos. Mas o que mais notei foi algo que partiu meu coração. Quando um dos meus netos, o pequeno Tomás, de 8 anos, me perguntou se no dia seguinte poderíamos construir castelos de areia juntos, Mônica imediatamente interveio. Amor, a vovó está muito cansada para ficar na praia o dia todo. Melhor você brincar com seus primos. Mas eu quero brincar com a vovó, insistiu Tomás. Idosos precisam de mais descanso, disse Ana, dando tapinhas na cabeça dele. Você terá tempo de brincar com a vovó quando voltarmos para casa. Idosos, como se eu fosse uma relíquia em um museu, frágil demais para participar da vida real. Tenho 65 anos, não 90. Posso construir castelos de areia perfeitamente. Na verdade, eu disse com um sorriso que esperava parecer natural. Eu adoraria construir castelos de areia com você, Tomás. Amanhã depois do café da manhã, que tal? Vi Mônica e Ana trocarem um olhar rápido. Aquela comunicação silenciosa que as pessoas acostumadas a manipular situações têm. Bom, veremos como o tempo amanhece, disse Mônica finalmente. Depois do jantar, enquanto caminhávamos de volta para os elevadores, ouvi Diogo sussurrar para Ana. Amanhã cedo vamos ao spa. Leve as crianças para a piscina infantil para que não incomodem a mamãe. Amanhã cedo, o mesmo horário em que eu havia combinado de me encontrar com Tomás para construir castelos de areia. Que conveniente. No elevador, Rafael me perguntou. Mãe, você precisa de ajuda com alguma coisa? Os papéis do hotel, as chaves, algo assim? Lá estava. Eles já estavam começando com o plano de tirar meu controle da reserva. Não, filho, tudo está perfeito, tenho tudo sob controle. É que pensei que talvez fosse mais fácil se algum de nós cuidasse dos detalhes técnicos. Sabe, para que você não tenha que se preocupar com nada. Agradeço a oferta, mas realmente não é necessário. Vi a frustração nos olhos dele por uma fração de segundo antes que ele voltasse a sorrir. Quando cheguei ao meu quarto, Mariana já estava me esperando sentada no corredor. Como foi o jantar, vovó? Educativo, respondi, abrindo a porta. Muito educativo. Entramos e ela sentou na poltrona enquanto eu tirava os sapatos e deixava minha bolsa sobre a mesa. Vovó, estive pensando a tarde toda. O que eles estão fazendo está muito errado e eu não posso ficar calada. Mariana, escute bem. Sei que você tem boas intenções, mas preciso que confie em mim. Você pode fazer isso? Ela assentiu, embora parecesse confusa. Bem, então quero que você continue me enviando as mensagens do grupo secreto, mas também quero que haja com normalidade. Não deixe que eles saibam que eu sei de algo. Mas para quê? Sentei-me à frente dela e peguei suas mãos. Eram suaves e jovens, sem as rugas e cicatrizes que as minhas tinham, depois de 65 anos de trabalho e sacrifício. Porque, meu amor, quando alguém te trai, o pior que você pode fazer é confrontá-los imediatamente. O melhor é deixar que continuem acreditando que o plano deles está funcionando enquanto você prepara o seu. Você tem um plano. Estou desenvolvendo um.
Mariana ficou calada por um momento e depois me perguntou: Vovó, você alguma vez sentiu algo assim? Tipo, essa raiva, essa decepção tão grande? Olhei para a varanda, onde a lua cheia se refletia nas ondas do oceano. Era uma vista linda, romântica, do tipo que eu teria desfrutado com meu marido se ele tivesse vivido para vê-la comigo. Só uma vez, respondi, quando seu avô morreu e percebi que teria que enfrentar o resto da minha vida sozinha, mas desta vez é diferente. Por quê? Porque quando seu avô morreu, a dor era inevitável, fazia parte da vida. Mas isso foi uma escolha. Meus filhos escolheram me machucar, me usar, me trair, e as escolhas têm consequências. Naquela noite, depois que Mariana foi para o quarto dela, fiquei acordada até tarde, não assistindo televisão nem lendo, mas pensando, planejando. Pela primeira vez em anos, senti-me poderosa porque tinha algo que eles não sabiam que eu tinha: informação. E como meu marido dizia, a informação é poder. Amanhã eu começaria a usá-lo. Acordei antes do amanhecer, como fazia nos últimos 8 meses, quando levantava para fazer tortas para vender, mas desta vez não era por obrigação, mas por uma estranha sensação de energia que eu não sentia há anos. Preparei um café na cafeteira do quarto e sentei na varanda para ver o sol nascer sobre o oceano, enquanto revisava meu caderno de anotações. Às 7h30, meu telefone vibrou com uma mensagem de Mariana. Era uma captura de tela do grupo secreto de WhatsApp enviada apenas alguns minutos antes. Plano para hoje: todos para o spa às 9h. As crianças para a piscina infantil com a babá do hotel. Almoço no restaurante da praia sem a velha. Se ela perguntar, dizemos que surgiu um plano espontâneo. Perfeito. E não se esqueçam que hoje pedimos as chaves dos outros quartos. Alguma desculpa crível? Dizemos que precisamos de acesso em caso de emergência ou que as crianças querem fazer uma festa surpresa em uma das suítes. Eles nem sequer conseguiam inventar uma mentira original, mas o que mais me incomodou foi a parte da babá. Eles haviam contratado alguém para cuidar dos meus netos em vez de me pedir sua própria avó para estar com eles como se eu fosse uma estranha perigosa, em vez da mulher que os havia criado quando eram bebês e seus pais tinham que trabalhar. Às 8h, desci para o restaurante para tomar café da manhã. Era cedo, então havia poucas pessoas. O lugar era lindo pela manhã, com a luz dourada do sol entrando pelas janelas e o som suave das ondas ao fundo. Sentei-me em uma mesa perto da janela e pedi café, frutas frescas e ovos mexidos. Enquanto tomava café, observei as outras famílias no restaurante. Um casal de idosos que ria enquanto compartilhava croissants, suas mãos enrugadas entrelaçadas sobre a mesa. Uma família jovem, onde os pais davam comida a um bebê enquanto a avó segurava o filho mais velho no colo, contando histórias que o faziam rir. Famílias reais, famílias que se incluíam mutuamente, famílias onde os avós eram parte integrante, não um estorvo que tinha que ser tolerado. Às 9h em ponto, vi minha família descer em direção à área do spa. Rafael, Diogo, Mônica e Ana caminhavam juntos, conversando animadamente enquanto as crianças corriam à frente, animadas. Nenhum deles olhou para o restaurante onde eu estava sentada. Nem sequer se perguntaram se eu havia tomado café da manhã ou se estava bem. Terminei meu café devagar, saboreando cada gole. Depois, subi ao meu quarto e peguei todos os documentos da reserva que havia trazido comigo. Confirmação do hotel, recibos de pagamento, cópia do meu cartão de crédito, tudo organizado em uma pasta que eu havia preparado meticulosamente. Às 10h30, desci para a recepção. Bom dia, dona Estela. A mesma recepcionista do dia anterior me cumprimentou. Como está aproveitando sua estadia? Muito bem, obrigada. Tenho uma pergunta. Esta reserva está completamente em meu nome e paga com meu cartão de crédito, correto? Ela verificou no computador. Isso mesmo, senhora. Tudo está registrado sob seu nome, Estela Gomes. 5 suítes por 7 noites, pensão completa, todos os serviços incluídos. Pago na totalidade. E se eu quisesse fazer modificações na reserva, eu teria autoridade para isso? Claro! Sendo a titular da reserva e quem realizou o pagamento, a senhora tem controle total. Há algo que gostaria de mudar? Por enquanto não. Só queria confirmar. Outra pergunta.
É possível adicionar uma nota de segurança à conta para que qualquer alteração exija minha autorização pessoal e presencial? A recepcionista me olhou com curiosidade, mas assentiu profissionalmente. Claro que sim. Deseja que eu adicione alguma instrução específica? Sim, quero que seja registrado que eu, Stella Gomes, sou a única pessoa autorizada a fazer alterações nesta reserva. Ninguém mais da minha família pode modificar datas, serviços ou transferir os quartos para outro nome sem minha presença física e minha identificação. Entendido? Adicionarei ao sistema imediatamente. Enquanto ela digitava, observei o saguão. Era cedo, mas já havia movimento. Hóspedes indo para uma praia, famílias planejando seu dia, a equipe do hotel atendendo com sorrisos profissionais. Tudo parecia normal e perfeito, mas eu sabia que em poucas horas, quando minha família voltasse do spa, eles tentariam executar seu plano para tirar meu controle. Pronto, dona Stella. Há mais alguma coisa em que posso ajudar? Mais uma coisa. Qual é a política de cancelamento do hotel? Depende do tipo de reserva. No seu caso, por ter pago a tarifa completa adiantado, pode cancelar até 24 horas antes do check-out final sem penalidade. Se cancelar com menos tempo, será retida uma noite de estadia. Entendo. E se eu decidisse encurtar a estadia, me reembolsariam as noites não utilizadas? Sim, senhora. Seria reembolsado o custo das noites restantes, menos a penalidade, se aplicável. Perfeito. Muito obrigada pela informação. Subi para o meu quarto com uma sensação estranha. Pela primeira vez em meses, eu me sentia no controle de algo. Eu não era a idosa indefesa que meus filhos pensavam que eu era. Eu era a titular da reserva, a que tinha todo o poder de decisão, a que havia pago cada centavo. Às 11h30, Mariana bateu na minha porta. Ela estava agitada, com o cabelo úmido do cloro da piscina. Vovó, tenho que te contar algo urgente. O que aconteceu? Eu estava na piscina infantil com meus primos quando ouvi o papai falando ao telefone. Ele estava falando com alguém do banco. Meu sangue gelou. Do banco? Sim, ele estava perguntando como contestar uma cobrança no cartão de crédito. Ele disse algo sobre um hotel, sobre despesas não autorizadas. Mariana sentou na cama, preocupada. Vovó, acho que eles vão dizer que você fez despesas sem a permissão da família. O quarto começou a girar. Não só queriam arruinar minhas férias e tirar meu controle da reserva, mas também planejavam me deixar com toda a dívida e depois contestar as cobranças para não pagar nada. Você tem certeza do que ouviu? Completamente. Depois da ligação, papai foi onde estavam tio Rafael e as tias. Eu os vi conversando baixinho, mas consegui ouvir quando papai disse: já está em andamento, amanhã deve estar resolvido. Amanhã. Eles tinham tudo calculado. Provavelmente pensavam em aproveitar todos os serviços do hotel até o último dia e então ativar a contestação da cobrança, me deixando não só humilhada, mas também em falência. Levantei e caminhei até a varanda. O oceano ainda estava lá, lindo e indiferente aos dramas humanos. As ondas vinham e iam com a mesma constância de sempre. Mas algo havia mudado em mim desde ontem. Já não era apenas decepção ou tristeza o que eu sentia. Era algo mais frio, mais determinado. Mariana, eu disse sem me virar, você confia em mim? Claro, vovó. Então preciso que você faça algo por mim. E é muito importante que você não diga a ninguém o que vou pedir. O que for. Virei-me e olhei-a diretamente nos olhos. Quero que esta noite, quando todos estiverem dormindo, você venha ao meu quarto. Vamos ter uma conversa muito importante sobre o futuro desta família. O que você vai fazer? Vou lhes ensinar uma lição que nunca mais vão esquecer. O telefone tocou nesse momento. Era uma mensagem do grupo familiar oficial. Mãe, estamos almoçando na praia. Guardamos um lugar para você caso queira vir. Mentirosos. Eu sabia perfeitamente que eles haviam planejado almoçar sem mim, mas desta vez, em vez de me sentir ferida, sorri. Diga ao seu pai que muito obrigada, mas que tenho outros planos. E eu não estava mentindo. Sim, eu tinha outros planos. Planos que estavam tomando forma na minha mente com uma clareza que me surpreendia. Naquela tarde, enquanto minha família aproveitava a praia com o dinheiro que eu havia pago, eu me dediquei a fazer algumas ligações muito importantes. Primeira parada, meu banco. Segunda parada,
A recepção do hotel. Terceira parada, meu advogado. Porque se meus filhos pensavam que iam brincar comigo, estavam muito enganados. O jogo mal tinha começado, e desta vez eu tinha todas as cartas. Naquela tarde, enquanto minha família se divertia na praia, acreditando que haviam encontrado a fórmula perfeita para umas férias grátis, eu estava no meu quarto executando meu próprio plano. Eu havia aprendido durante 65 anos que a paciência é a arma mais poderosa que uma mulher pode ter, especialmente quando a subestimam. Minha primeira ligação foi para o banco. Depois de navegar pelo labirinto de opções automatizadas e esperar 20 minutos, finalmente consegui falar com um representante humano. Banco Nacional. Fala, Carla. Em que posso ajudar? Bom dia, Carla. Sou Estela Gomes. Preciso relatar uma possível tentativa de fraude no meu cartão de crédito. Claro, dona Estela. Pode me fornecer seu número de cartão e data de nascimento para verificar sua identidade? Depois de confirmar meus dados, expliquei a situação com o cuidado de alguém que pensou em cada palavra. Carla, tenho razões para acreditar que alguém da minha família vai tentar contestar cobranças legítimas que eu fiz no meu cartão. Especificamente uma reserva de hotel de 4.200 que eu autorizei e paguei pessoalmente. Entendo sua preocupação, dona Estela. Tem alguma evidência desta possível contestação fraudulenta? Sim, tenho todos os documentos da reserva, confirmações de pagamento e testemunhas que podem corroborar que eu autorizei todas as despesas. Além disso, minha neta ouviu meu filho falando ao telefone hoje mesmo sobre contestar essas cobranças. Carla anotou tudo e me explicou o procedimento. Vou colocar uma nota de proteção em sua conta, dona Estela. Se alguém tentar contestar essas cobranças, será ativada uma investigação automática que exigirá evidências substanciais de fraude real. E enquanto isso, as cobranças permanecerão válidas até que se prove o contrário. Também vou enviar-lhe por e-mail um formulário para que documente tudo o que estiver relacionado com esta possível tentativa de fraude familiar. Depois de desligar com o banco, senti como se tivesse ganhado a primeira batalha de uma guerra que mal começava, mas eu precisava de mais munição. Minha segunda ligação foi para a recepção do hotel. Boa tarde, poderia falar com o gerente, por favor? 5 minutos depois, um homem com voz amável se apresentou. Dona Estela, sou Miguel Santos, gerente do hotel. A recepcionista me disse que a senhora quer falar comigo. Sim, senhor Santos. Tenho uma situação familiar delicada e preciso me certificar de que certas informações sejam registradas oficialmente. Expliquei que havia pago a reserva completa como uma surpresa para minha família, mas que havia descoberto que planejavam contestar as cobranças fraudulentamente. Entendo perfeitamente, dona Estela. Infelizmente, não é a primeira vez que vemos essas situações familiares. O que a senhora precisa que façamos? Primeiro, que confirmem por escrito que sou a única titular da reserva e que paguei tudo voluntariamente. Segundo, se alguém da minha família tentar fazer alterações sem minha presença, quero que me contatem imediatamente. Claro, enviarei uma carta oficial confirmando todos os detalhes da sua reserva e pagamento. Também vou instruir toda a equipe da recepção sobre a situação. Mais uma coisa, Sr. Santos. Seria possível agendar uma reunião amanhã de manhã? Acho que vou precisar fazer algumas alterações na reserva. Claro que sim. Às 9h está bom para a senhora? Perfeito. Minha terceira ligação foi a mais importante. Procurei no meu caderno o número do Dr. Joaquim Costa, o advogado que havia ajudado meu marido com o testamento e que havia cuidado de alguns assuntos familiares menores ao longo dos anos. Escritório Costa e Associados. Boa tarde. Boa tarde. O Dr. Joaquim está? Sou Estela Gomes. Dona Estela, que prazer em ouvi-la. O doutor... Joaquim está em consulta, mas posso interrompê-lo se for urgente. É urgente. 3 minutos depois, a voz familiar do Dr. Joaquim preencheu o telefone. Estela, como está? Tudo bem? Não, Joaquim, nada está bem. Preciso de aconselhamento legal urgente. Contei-lhe toda a história. A viagem, as mensagens do WhatsApp, o plano para contestar as cobranças, tudo. Dr. Joaquim me ouviu sem interromper, fazendo ocasionais sons de desaprovação. Estela, isso é muito sério. O que seus filhos estão planejando constitui fraude financeira e abuso contra um idoso. Abuso contra um idoso? Sim,
Usar enganos para obter benefícios econômicos de uma pessoa da terceira idade é um crime federal. Além disso, contestar cobranças legítimas é fraude bancária. O que posso fazer? Várias coisas. Primeiro, está certo que você já contatou o banco. Segundo, vou enviar por e-mail um documento que quero que você assine e reconheça a firma. É uma declaração juramentada de que você pagou voluntariamente todas as despesas da viagem. Há um tabelião no hotel? A maioria dos hotéis grandes tem serviços notariais para hóspedes. Pergunte ao gerente. O que mais posso fazer? Stella, tenho que te perguntar algo importante. Você quer tomar ações legais contra seus filhos? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Ações legais contra Rafael e Diogo, os filhos que eu havia criado, que havia cuidado quando estavam doentes, para quem havia sacrificado tantas coisas. Não sei, Joaquim, só quero que parem. Entendo, mas quero que saiba que tem opções. Pode processá-los por fraude, pode mudar seu testamento, pode tomar medidas para proteger seus bens. Pense nisso. Depois de desligar com o Dr. Joaquim, sentei em silêncio por vários minutos. O sol começava a se pôr, pintando meu quarto de cores douradas. Podia ouvir as vozes felizes da minha família voltando da praia, rindo, falando sobre os planos para o jantar. Às 18h30, alguém bateu na minha porta. Era Rafael. Oi, mãe. Como foi sua tarde? Muito produtiva, filho. Produtiva? O que você fez? Ligações importantes. Papelada, coisas de adultos. Vi como o sorriso dele se tornava um pouco forçado. Mãe, falando em papelada, Diogo e eu estivemos pensando que talvez fosse mais fácil se nós cuidássemos de alguns detalhes do hotel. Sabe, para que você não tenha que se preocupar. Lá estava o primeiro movimento oficial do plano deles. Que tipo de detalhes? Bom, as chaves dos outros quartos, por exemplo. Caso haja alguma emergência e precisemos de acesso. Que tipo de emergência exigiria que vocês tivessem acesso a quartos que não são de vocês? Rafael pareceu desorientado pela pergunta direta. Não sei, mãe, só pensamos que seria mais prático. Rafael, eu disse com a voz mais calma que pude. Eu tenho 65 anos, não 95. Posso lidar com as chaves dos quartos perfeitamente. Claro, mãe, não quis dizer que não pudesse. Só pensei que... Pensou exatamente o quê? Vi como ele ficou nervoso, como procurava as palavras certas para manipular a situação sem parecer muito óbvio. Nada, mãe, esqueça. Você vem jantar? Claro, é o meu dinheiro que está pagando esse jantar, certo? A pergunta o pegou de surpresa. Seu dinheiro? De quem mais seria, Rafael? Não, claro, você tem razão. Vamos dividir tudo no final da viagem, como tínhamos falado. Quando falamos sobre isso, exatamente? Rafael ficou em silêncio por um momento, claramente confuso pela minha mudança de atitude. A Stella submissa e complacente que ele esperava encontrar não estava ali. Bom, mãe, eu achei que era óbvio que era óbvio o quê? Que íamos compartilhar as despesas entre todos. Rafael... Alguma vez eu te perguntei se você queria compartilhar as despesas? Não, mas alguma vez concordamos que isso seria uma despesa compartilhada. Mãe, não entendo por que você está fazendo essas perguntas. Levantei e caminhei até a porta. Vamos jantar, filho. Estou com fome. Enquanto caminhávamos para o elevador, pude sentir a confusão dele. O plano deles exigia que eu fosse previsível, controlável, que agisse como sempre havia agido, mas eu já não era a mesma mulher que havia chegado ao hotel há 2 dias. Durante o jantar, observei minha família com novos olhos. Vi como cada um deles aproveitava a comida que eu havia pago, das bebidas caras que pediam sem pensar, das sobremesas múltiplas que pediam por capricho. Vi como falavam sobre os planos do dia seguinte, como se eu não estivesse ali, como se minha presença fosse opcional. Mas também vi algo mais. Vi Mariana me observando com olhos preocupados, entendendo que algo havia mudado em mim. Vi meus netos mais novos desfrutar genuinamente da viagem, sem saber nada sobre as traições dos adultos, e percebi algo importante. Nem todos naquela mesa haviam me traído. Naquela noite, depois que todos foram para seus quartos, Mariana veio me ver como havíamos combinado. Vovó, o que está acontecendo? Papai parecia muito estranho durante o jantar. Ele parecia estranho porque o plano dele não está saindo como esperado. Contei-lhe sobre minhas ligações do dia, sobre as medidas que havia tomado para me proteger, sobre a reunião que tinha agendada com o gerente do hotel pela manhã.
Você vai cancelar a viagem? Ela perguntou com os olhos arregalados. Não, meu amor, vou fazer algo muito melhor. O quê? Sorri, e pela primeira vez em dias era um sorriso genuíno, não forçado. Vou lhes dar exatamente o que eles merecem. Às 5 da manhã eu já estava acordada. Não porque eu tivesse colocado o alarme, mas porque meu corpo havia desenvolvido o hábito de acordar cedo durante aqueles meses de vender tortas. Mas desta vez, em vez de sentir o peso familiar do cansaço e da obrigação, eu me sentia estranhamente energizada. Hoje era o dia em que tudo mudaria. Tomei um banho calmamente, vesti meu melhor conjunto, o terno azul marinho que eu havia comprado para o funeral do meu marido, mas que nunca havia tido a oportunidade de usar em uma ocasião importante. E desci para o restaurante. Eram 6h30 e o lugar estava quase vazio. Perfeito! Eu precisava de tranquilidade para revisar minhas anotações mais uma vez. Enquanto tomava meu café e revisava os documentos que o Dr. Joaquim havia me enviado por e-mail durante a madrugada, vi Miguel Santos, o gerente do hotel, entrar. Era um homem de uns 40 anos, elegante, com aquele profissionalismo caloroso que caracteriza as pessoas que realmente entendem o serviço. Dona Estela, bom dia. Como dormiu? Muito bem, obrigada. Poderíamos adiantar nossa reunião? Tenho algumas coisas que gostaria de discutir antes que minha família acorde. Claro! Prefere que a gente vá para o meu escritório? Sim, seria perfeito. O escritório dele era elegante, mas aconchegante, com vista para o jardim do hotel. Tinha diplomas nas paredes, fotos de eventos especiais e uma cafeteira que ele imediatamente me ofereceu. Dona Estela, ontem à noite estive revisando seu caso com minha equipe jurídica. Queremos ter certeza de que entendemos completamente a situação. Sua equipe jurídica? Sim, casos como o seu, embora infelizmente não sejam raros, exigem que sigamos certos protocolos para proteger tanto o hóspede quanto o hotel. Miguel abriu uma pasta sobre sua mesa. Permita-me confirmar. A senhora pagou a reserva completa de 4.200 com seu próprio cartão de crédito, sem coação, como uma surpresa para sua família, correto? Completamente correto. E a senhora tem evidências de que alguns membros de sua família planejam contestar essas cobranças fraudulentamente? Sim, minha neta ouviu meu filho coordenando com o banco. Entendo. Tenho 2 documentos aqui que gostaria que a senhora revisasse. O primeiro documento era uma declaração oficial do hotel, confirmando todos os detalhes da minha reserva e pagamento. O segundo era mais interessante, um adendo ao contrato que me dava autoridade exclusiva sobre qualquer aspecto da estadia. O que isso significa exatamente? Perguntei, apontando para o segundo documento. Significa que a senhora, como a pessoa que pagou e titular da reserva, tem controle absoluto. Pode decidir quem fica e quem sai. Pode modificar serviços, pode até cancelar quartos específicos se desejar. Senti meu pulso acelerar. Posso cancelar quartos específicos? Absolutamente. São 5 suítes reservadas em seu nome. A senhora pode manter as 5. Pode cancelar 1, 2, 3 ou até 4 delas se desejar. E as pessoas nesses quartos teriam que procurar acomodação alternativa ou sair do hotel. A ideia começou a tomar forma na minha mente com uma clareza cristalina. Miguel, qual é o horário de check-out? Normalmente às 12 horas, mas podemos ser flexíveis, dependendo das circunstâncias. E se alguém precisar sair antes desse horário, também é possível. A senhora está considerando fazer alterações na reserva? Fiquei em silêncio por um momento, olhando pela janela para os jardins, onde os jardineiros já começavam a trabalhar. Era cedo, mas o dia prometia ser lindo, ensolarado, perfeito para a praia. O tipo de dia que minha família havia planejado aproveitar completamente às minhas custas. Miguel, quero fazer algumas mudanças, mas preciso que sejam executadas exatamente como vou explicar. Claro, sou todo ouvidos. Quero cancelar 4 das 5 suítes. Miguel levantou as sobrancelhas ligeiramente, mas manteve sua expressão profissional. Qual especificamente? Peguei meu caderno, onde havia anotado os números dos quartos. As suítes 301, 302, 304, 305. Quero manter apenas a 303, que é a minha. Entendido. E quando a senhora quer que esses cancelamentos sejam efetuados? Hoje, mas não imediatamente.
Quero que primeiro bloqueie o acesso a esses quartos às 10 da manhã. Os cartões-chave deixarão de funcionar. E depois, às 11 horas, quero que a equipe do hotel vá a essas suítes para informar aos hóspedes que eles devem desocupar os quartos antes do meio-dia devido a alterações na reserva. Miguel tomava notas enquanto eu falava, sem julgar, completamente profissional. Há alguma instrução específica que devo dar à equipe? Sim, devem explicar que a titular da reserva, que sou eu, decidiu modificar a estadia, que não é culpa do hotel, mas uma decisão pessoal de quem pagou a reserva. E se perguntarem onde podem me encontrar para falar comigo, podem dizer que estou disponível na suíte 303, mas só se vierem falar civilizadamente. Se houver gritos, ameaças ou falta de respeito com a equipe do hotel, eles têm instruções para contatar a segurança. Miguel terminou de escrever e me olhou com uma mistura de admiração e curiosidade. Dona Estela, posso perguntar o que a levou a tomar esta decisão? Miguel, você tem família? Sim, esposa e 2 filhos pequenos. Você os ama? Claro. Faria qualquer coisa por eles? Sem hesitação. E se eles o traíssem? Se descobrisse que o usam, que se envergonham de você, que planejam te enganar? Miguel ficou em silêncio por um momento. Acho que entendo. Durante 40 anos criei meus filhos. Eu os alimentei, os vesti, os cuidei quando estavam doentes. Trabalhei para dar-lhes educação. Sacrifiquei meus sonhos pelos deles. E agora, quando pensei que finalmente poderíamos desfrutar de um tempo juntos como família, descubro que me veem como um estorvo útil para pagar contas. Sinto muito, Dona Estela. Não se desculpe, Miguel. Isso não é tristeza. Isso é libertação. Assinei todos os documentos necessários, incluindo a declaração juramentada que o Dr. Joaquim havia preparado. Miguel ligou para um tabelião do hotel que chegou em 10 minutos para oficializar tudo. Uma última coisa, eu disse a Miguel. Quando terminarmos, poderiam preparar um táxi para as 12h30? Para quantas pessoas? Só para 2, minha neta Mariana e eu. Vão para o aeroporto? Não, vamos para outro hotel, onde realmente possamos desfrutar de umas férias. Miguel sorriu pela primeira vez em toda a reunião. Será um prazer ajudá-la com isso também. Quando voltei para o meu quarto, eram 8h30. Minha família certamente já estava acordada, planejando outro dia perfeito sem me incluir. Mas desta vez, as coisas seriam diferentes. Sentei na varanda com uma xícara de café fresco que havia pedido ao serviço de quarto e esperei. Às 9h, receberia a primeira mensagem de Mariana com as conversas do grupo secreto. Às 10h, os cartões-chave deixariam de funcionar. Às 11h, a equipe do hotel bateria em suas portas e, pela primeira vez na minha vida, eu teria todo o controle. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Mãe, vamos tomar café da manhã. Você vem? Respondi. Obrigada. Tenho outros planos para hoje. Que planos? Já verá, filho, já verá. Olhei para o meu relógio. Eram 9h55. Em 5 minutos, a contagem regressiva começaria, o momento em que minha família descobriria que havia subestimado gravemente a mulher que lhes havia dado a vida. E, sinceramente, eu não podia esperar para ver as caras deles. Às 9h em ponto, meu telefone vibrou com a primeira mensagem de Mariana. Era uma captura do grupo secreto enviada apenas alguns minutos antes. Plano perfeito para hoje, praia toda a manhã, spa à tarde. A velha com certeza fica no quarto como ontem. Legal. Depois do almoço, falamos com a recepção para nos darem controle dos outros quartos. Já confirmou o lance do banco, Diogo? Sim, esta tarde deve estar pronto o processo de contestação. Amanhã não teremos mais que nos preocupar com as despesas. Cada mensagem era mais uma confirmação de que eu havia tomado a decisão correta. Não havia dúvida. Não havia culpa. Não havia espaço para arrependimentos. Eles haviam escolhido este caminho. Às 9h30, outra mensagem de Mariana. Vovó, estão todos na piscina. Papai acabou de dizer que depois do almoço vai à recepção para resolver o lance dos quartos. Também ouvi tia Mônica dizer que hoje é o último dia que eles têm que fingir que está tudo bem. O último dia que tinham que fingir como se estar comigo fosse uma atuação insuportável que finalmente estava chegando ao fim. Servi-me outra xícara de café
e sentei confortavelmente na poltrona junto à varanda. Dali, eu podia ver a piscina onde minha família se divertia. Rafael e Diogo estavam na água com alguns dos netos. Mônica e Ana tomavam coquetéis sob um guarda-sol, todos rindo, relaxados, felizes, aproveitando ao máximo as férias que eu havia pago, enquanto planejavam me trair. Às 10h05, meu telefone tocou. Era Miguel. Dona Estela, o sistema está pronto. Em 2 minutos, os cartões-chave das suítes 301, 302, 304 e 305 serão desativados. Perfeito, Miguel. Sua equipe está preparada para o que vem? Completamente. Temos até equipe de segurança de prontidão e já instruímos as camareiras sobre como lidar com a situação com diplomacia, mas com firmeza. Excelente. Vejo vocês em 1 hora. Olhei para o meu relógio. 9h58, 9h59, 10h. Nesse momento, os cartões-chave da minha família acabavam de se tornar pedaços de plástico inúteis. Eles não conseguiriam entrar em seus quartos, não conseguiriam acessar seus pertences, não conseguiriam trocar de roupa nem tomar um banho depois da piscina. Esperei. Não demorou muito. Às 10h07, vi Ana levantar da cadeira na piscina e caminhar em direção aos elevadores. Provavelmente ele ia buscar algo no quarto dela. Às 10h10, meu telefone vibrou com uma mensagem urgente de Mariana. Vovó, mamãe está gritando na recepção. Diz que o cartão-chave dela não funciona. 3 minutos depois, outra mensagem. Agora estão todos lá. Papai está muito alterado. O recepcionista está explicando algo, mas não consigo ouvir bem daqui. Às 10h20, Rafael me ligou. A voz dele soava tensa, controlada, mas eu conseguia detectar o pânico por baixo. Mãe, há um problema com os quartos. Os cartões não funcionam. Você poderia descer à recepção para nos ajudar a resolver isso? Que tipo de problema? Não sabemos. O recepcionista diz que há uma mudança na reserva, mas isso é impossível porque ninguém mudou nada. Que estranho, respondi com a voz mais inocente que pude. Tem certeza de que não mudaram nada? Claro que não, mãe. Você poderia vir? Precisamos resolver isso rápido, porque as crianças querem voltar para os quartos. Estou um pouco ocupada agora, filho, mas não se preocupe. Tenho certeza de que vai se resolver logo. Ocupada com o quê? Coisas importantes. Desliguei antes que ele pudesse responder. Às 10h45, Mariana me enviou outra mensagem. Vovó, o gerente do hotel está conversando com o papai e o tio Rafael. Eles parecem muito preocupados. Tia Mônica está discutindo com uma recepcionista. Às 10h58, meu telefone tocou novamente. Dessa vez era Diogo. Mãe, precisamos que você venha à recepção agora. Há um mal-entendido muito grave e só você pode resolver. Que tipo de mal-entendido? O hotel diz que você cancelou nossos quartos. Isso é ridículo, certo? Diga a eles que é um erro. Por que seria ridículo, Diogo? Como assim por quê? Porque não há razão para você cancelar nossos quartos. Não há? Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Mãe, o que está acontecendo? Tenho certeza de que Miguel te explicou muito bem. Miguel? Você conhece o gerente? Claro. Tivemos uma reunião muito produtiva esta manhã. Outro silêncio. Quando Diogo falou novamente, sua voz havia mudado completamente. Mãe, você cancelou nossos quartos? Sim. Por quê? Porque eu posso. E desliguei. Às 11h em ponto. Do meu balcão, vi a equipe do hotel caminhando em direção à área da piscina. Eram 3 pessoas. Miguel, uma mulher que parecia ser do departamento de hóspedes e um segurança à paisana. Vi como eles se aproximaram da minha família, como Miguel falou com Rafael enquanto apontava para o hotel. Vi as expressões de choque, confusão e depois raiva nos rostos dos meus filhos e noras. Vi como os netos, que não entendiam o que estava acontecendo, se aproximaram dos pais em busca de explicações. Às 11h05, alguém bateu na minha porta com força. Não era o toque educado de uma visita social. Eram batidas fortes, urgentes, desesperadas. Abri a porta e lá estavam os 4. Rafael, Diogo, Mônica e Ana. Seus rostos eram uma colagem de emoções. Fúria, confusão, pânico, incredulidade. Atrás deles, no corredor, eu podia ver alguns dos meus netos esperando com as bolsas de praia nas mãos.
Pode-se saber que diabos está acontecendo? Gritou Mônica, antes que eu pudesse dizer uma palavra. Bom dia para vocês também, respondi calmamente, dando um passo para o lado para que pudessem entrar. Não me venha com ironias, Estela, continuou Mônica. O hotel diz que você cancelou nossos quartos. Isso é ridículo. Por que é ridículo? Porque somos sua família. Desde quando? Rafael se adiantou, tentando usar sua voz mais conciliadora. Mãe, claramente há um mal-entendido. Vamos à recepção e esclarecemos tudo isso. Não há mal-entendido, Rafael. Cancelei os quartos de vocês porque não são mais bem-vindos na minha viagem. Sua viagem? Ana parecia genuinamente confusa. Pensei que era uma viagem em família. Eu também pensei, até que descobri que vocês não me consideram família. Diogo franziu a testa. Do que você está falando? Peguei meu telefone e mostrei-lhes as capturas de tela do grupo secreto de WhatsApp que Mariana havia me enviado. Vi como seus rostos se descompunham enquanto liam suas próprias mensagens. Isso. Rafael tentava encontrar palavras. Isso não é o que parece. Não? Então me explique o que significa férias grátis sem drama familiar. Rafael. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Os quatro se olhavam, procurando uma explicação, uma desculpa, uma maneira de sair do buraco que eles mesmos haviam cavado. Mãe, Diogo finalmente falou. Entendo que esteja chateada, mas não pode nos deixar sem quartos. Temos crianças pequenas. As mesmas crianças que você ia afastar de mim contratando uma babá. Isso foi... E o que me diz do banco, Diogo? Já iniciou a contestação das cobranças? O rosto de Diogo ficou completamente pálido. Como sabe? Eu sei de tudo. Sei sobre o grupo de WhatsApp, sei sobre seus planos para tirar meu controle da reserva, sei sobre a contestação fraudulenta que planejavam fazer ao banco. Eu sei de tudo. Mônica caiu na poltrona, cobrindo o rosto com as mãos. Ana parecia que ia vomitar. Rafael e Diogo ficaram parados no meio do quarto como crianças que foram pegas roubando doces. Então, eu disse com uma voz que soava estranhamente calma, até para mim. Aqui estão suas opções. Podem pegar suas coisas, que a equipe do hotel já empacotou muito amavelmente. Podem chamar um táxi e podem ir procurar outro hotel onde pagar suas próprias férias. Ou o quê? Perguntou Rafael com a voz trêmula. Ou nada. Essa é a única opção de vocês. Você não pode fazer isso, gritou Mônica, levantando-se da poltrona. Somos sua família, você não pode nos abandonar. Olhei diretamente nos olhos daquela mulher que, por anos, eu havia tolerado seus conselhos com sorrisos falsos, que havia falado pelas minhas costas, que havia virado meu filho contra mim. Mônica, eu disse com uma calma que me surpreendeu. Quem abandonou quem primeiro? E nesse momento vi nos olhos dela que ela sabia exatamente do que eu estava falando. A guerra havia terminado antes que eles soubessem que havia começado. O silêncio que se seguiu à minha pergunta foi devastador. Podia ouvir o ar-condicionado funcionando, as vozes distantes de outros hóspedes no corredor, o som suave das ondas chegando à praia. Mas no meu quarto o silêncio era tão denso que parecia ter peso próprio. Rafael foi o primeiro a tentar se recompor. Mãe, isso é loucura. Você não pode estar falando sério. Você acha que estou brincando? Mas as crianças, o que os netos vão pensar? Pela primeira vez desde que essa confrontação havia começado, senti uma pontada no peito. Meus netos, os únicos inocentes em toda essa traição. Os netos vão pensar que seus pais tomaram decisões muito ruins e agora têm que enfrentar as consequências. Você está destruindo esta família! Gritou Ana com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, Ana, esta família se destruiu sozinha quando vocês decidiram que eu era um obstáculo em vez de um membro valioso. Diogo se aproximou de mim com as mãos estendidas em um gesto de súplica. Mãe, por favor, sei que cometemos erros, mas podemos consertar. Podemos conversar agora. Querem conversar depois de meses planejando esse engano? Não foram meses, murmurou Rafael. Não, o grupo de WhatsApp foi criado no mesmo dia em que você me convidou para a viagem, Rafael. No mesmo dia. Vi como ele desabava internamente. Não havia mais como negar a evidência.
Está bem, disse Mônica, levantando-se com uma expressão de fúria que ela já não tentava disfarçar. Você quer ser a mártir? Quer fazer sua cena dramática? Perfeito. Mas não espere que voltemos correndo quando você se sentir sozinha de novo. As palavras dela foram planejadas para me machucar, para me fazer reconsiderar, para ativar aquela parte de mim que sempre teve medo de ficar sozinha. Mônica, eu disse, caminhando até a porta e abrindo-a. Prefiro estar sozinha do que estar acompanhada por gente que me despreza. Não te desprezamos, exclamou Diogo. Não? Então me explique o que significa nos livrar de um fardo e o último dia que temos que fingir que está tudo bem. Diogo abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Nesse momento, Mariana apareceu na porta. Ela estava esperando no corredor com os outros netos, mas parecia claramente angustiada. O que está acontecendo? Perguntou com voz baixa. As crianças não entendem por que temos que ir embora. Meu coração se partiu um pouco mais. Essa menina, minha neta, que me mostrou as mensagens, que havia sido minha aliada nesta descoberta. Agora ela também teria que ir embora. Mariana, eu disse suavemente. Venha aqui. Ela se aproximou e eu a peguei pelas mãos. Meu amor, seus pais e eu temos diferenças muito sérias. Eles terão que sair do hotel. Mas por que, vovó? Olhei para Diogo, o pai dela, perguntando-me se ele finalmente teria a coragem de dizer a verdade à sua própria filha. Por quê? Disse Diogo com a voz embargada. Papai cometeu erros muito grandes. Mariana olhou para o pai, depois me olhou e nos olhos dela vi uma compreensão que ia além de seus 17 anos. Tem a ver com o grupo de WhatsApp? Todo mundo ficou congelado. Ana se virou para a filha com expressão de pânico. O que você sabe sobre isso? Eu sei de tudo, mamãe. Sei o que vocês têm dito sobre a vovó. Sei que nunca quiseram que ela viesse à viagem. Sei que só a usaram para que ela pagasse tudo. O silêncio que se seguiu foi diferente. Já não era tenso com negação. Era pesado com a vergonha do reconhecimento. Mariana? Ana tentava explicar. As coisas não são tão simples como... Não? Mariana soltou minhas mãos e se virou para os pais. Então, não é verdade que vocês criaram um grupo sem a vovó para zombar dela? Não é verdade que planejavam contestar as cobranças do banco para não pagar nada? Não é verdade que contrataram uma babá para que a gente não tivesse que passar tempo com ela? Cada pergunta era como um tapa. Vi como meus filhos e noras encolhiam fisicamente sob o peso das palavras de uma adolescente que havia visto através de suas mentiras. Vocês machucaram a única pessoa que sempre esteve lá para nós, continuou Mariana com lágrimas nos olhos, mas com voz firme. A vovó vendeu a aliança de casamento dela para pagar esta viagem. Sabiam disso? Vendeu a aliança do vovô? Rafael caiu em uma cadeira como se as pernas não pudessem mais sustentá-lo. Você vendeu sua aliança? Eu precisava do dinheiro para o adiantamento. Mãe, Diogo parecia doente. Não sabíamos. Porque nunca perguntaram. Assumiram que eu tinha dinheiro infinito para os caprichos de vocês. Mônica, que havia ficado calada durante o discurso de Mariana, finalmente falou. Está bem, nós vamos embora, mas isso não vai ficar assim. Isso é uma ameaça? É uma promessa. Você não pode tratar sua família assim e esperar que não haja consequências. Mônica, eu disse, caminhando até ela, até ficar de frente para ela. Eu não tratei mal minha família. Minha família me tratou mal. O que está acontecendo agora são as consequências das ações de vocês, não das minhas. Rafael levantou da cadeira. Mãe, por favor, podemos resolver isso? Podemos? Podem o quê, Rafael? Apagar as mensagens que escreveram, cancelar a contestação fraudulenta que iniciaram, devolver o respeito que me tiraram. Podemos pedir desculpas. Vocês pedem desculpas porque foram pegos ou realmente se arrependem? Rafael não conseguiu responder. Exato. Nesse momento, Miguel bateu suavemente na porta aberta. Com licença, dona Estela. O táxi está pronto e para a família. Ele olhou para meus filhos. Seus pertences estão no saguão. O hotel pode ajudá-los a encontrar acomodação alternativa, se precisarem. Obrigada, Miguel. Táxi? Perguntou Ana. Você também vai embora? Sim, Mariana e eu vamos para outro hotel onde realmente possamos desfrutar das férias que mereço. Mariana vai com você? Diogo parecia genuinamente surpreso. Olhei para minha neta, que assentiu firmemente.
Mariana é a única pessoa nesta família que me tratou com respeito e honestidade. É a única que merece compartilhar estas férias comigo. Você não pode levar nossa filha, gritou Ana. Não estou a levando, ela está escolhendo vir comigo. Mariana, Diogo falou diretamente com a filha. Você não pode fazer isso. Somos sua família. Papai, Mariana olhou para ele com uma expressão que misturava amor e decepção. A vovó também é nossa família e vocês a traíram. Eu não posso fazer parte disso. É só por uns dias, acrescentei. Depois ela pode decidir se quer voltar com vocês ou não. Isso é sequestro, murmurou Mônica. Não, eu disse firmemente. Isso é justiça. Rafael se aproximou de mim uma última vez. Mãe, se formos assim, as coisas nunca mais serão as mesmas entre nós. Rafael. Eu coloquei minha mão no ombro dele e por um momento vi o menino que ele havia sido antes de se tornar o homem que havia escolhido me trair. As coisas já não serão as mesmas. Vocês se encarregaram disso. Peguei minha mala, que havia arrumado naquela manhã depois da minha reunião com Miguel. Mariana já tinha a dela pronta. Para onde vão? Perguntou Diogo com voz derrotada. Para um lugar onde posso ser avó sem ter que pedir desculpas por existir. Caminhamos até a porta. No corredor, os outros netos nos esperavam, confusos e tristes, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sabendo que algo importante havia se quebrado. Ajoelhei-me na frente deles. Eu amo muito vocês, eu disse. E isso não é culpa de vocês. Algum dia, quando forem maiores, vão entender por que a vovó teve que fazer isso. Tomás, o pequeno de 8 anos, me abraçou forte. Não vamos mais construir castelos de areia? Algum dia construiremos os castelos mais lindos do mundo. Prometi. Quando seus pais lembrarem como tratar as pessoas que os amam. Mariana e eu caminhamos até o elevador. Quando as portas se fecharam, pude ver minha família no corredor. Meus filhos derrotados, minhas noras furiosas, meus netos confusos. No saguão, Miguel nos esperava com nosso táxi. Dona Estela? Ele me disse enquanto o motorista carregava nossas malas. Foi uma honra conhecê-la. O que a senhora fez hoje exigiu muita coragem. Não foi coragem, Miguel. Foi sobrevivência. Quando o táxi se afastou do hotel, olhei pela janela traseira. Podia ver minha família na entrada com suas malas, provavelmente ligando para outros hotéis, procurando onde ficar. Você se arrepende, vovó? Mariana me perguntou. Pensei na pergunta enquanto víamos a paisagem passar. Pensei em 40 anos de maternidade, em sacrifícios que nunca foram reconhecidos, no amor que havia dado sem esperar nada em troca, mas que no final havia esperado pelo menos respeito básico. Não respondi imediatamente. Eu me arrependo de ter demorado tanto para me valorizar. O táxi se dirigia para um pequeno hotel boutique na costa, onde eu havia feito uma reserva naquela manhã. Um lugar onde uma avó e sua neta poderiam construir castelos de areia, desfrutar de jantares tranquilos e lembrar o que significava ser família de verdade. Pela primeira vez em anos, eu me sentia livre, e pela primeira vez na minha vida, eu havia colocado minhas próprias necessidades em primeiro lugar. Era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo, mas, principalmente, parecia certo. E chegamos ao fim de mais uma história da vida com o Vozes de Maria. O que essa história fez você sentir? E se fosse com você, o que teria feito? Me conta nos comentários, Eu adoro ler o que vocês pensam. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você realmente quiser me apoiar, pode me enviar um super thanks. Esses gestos me ajudam muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Na tela, você vai encontrar mais 2 histórias sinceras e profundas, que tocam o coração e nos ensinam lições valiosas sobre a vida. São histórias que emocionam, ensinam e fazem refletir. Obrigado por existir e por estar aqui comigo. Te espero na próxima história de vida aqui no Vozes de Maria.